Seja bem-vindo ao canal Pintando Aquarela, onde nós vamos aprender juntos. Meu nome é Mauro Moreira, sou artista plástico autodidata e um motivador de pessoas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o desenho de perspectiva. O que é? Isso você vai saber nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber nossas notificações. E deixe o seu like para ajudar o canal. Amigos, a perspectiva, o desenho em perspectiva é muito utilizado no meio das artes, da arquitetura, e ele é definido como um recurso gráfico que utiliza o efeito visual de linhas convergentes, observe essas linhas convergentes, chamadas linhas de fuga, para criar a ilusão de tridimensionalidade do espaço e das formas, quando elas são representadas numa superfície plana, no caso aqui um papel. Os 4 elementos da perspectiva são a linha do horizonte. O que é a linha do horizonte? É a linha onde está a altura do olho, ou seja, a altura do observador. Nesse caso aqui, o observador está num ponto bem alto, porque está vendo alguns prédios de cima. Outros não, mas alguns sim. Ok? Então essa altura aqui, esse H, é bem alto, não sei qual é a medida, ok? Mas ele está conseguindo ver prédios de cima, na parte de cima do prédio. O segundo são os pontos de fuga, ok? O ponto de vista, que é esse ponto aqui, que é o centro aonde está o observador. Observe que os pontos de fuga, eles são equidistantes do observador. Por quê? Esse ponto de fuga é o limite da visão. E ela é igual tanto para a esquerda quanto para a direita. Ou seja, não tem como você ter um ponto de fuga maior para um lado do que do outro em relação ao observador, já que a sua capacidade visual é igual para ambos os lados. O outro são as linhas de fuga, como a gente tinha observado. Eu ainda acrescento um elemento a mais, que é essa linha de base. Sem essa linha de base, nós não vamos ter referência de proporcionalidade dos elementos que nós vamos colocar no desenho. Observe nessa perspectiva com um ponto de fuga a proporção das figuras que vão se afastando. Observe. Isso na perspectiva é que dá a noção de distância, de proporção. Mas observem também que, apesar disso, a cabeça de todas as figuras estão todas na linha do horizonte. Por quê? Porque o observador tem uma altura de 1,70 m. Ele está também na pista. Ou seja, todas estão na mesma altura, aproximadamente a mesma altura. Tá vendo? Isso dá legitimidade aí à imagem. Então, pessoal, aí um exemplo, uma perspectiva com um ponto de fuga. Olha, é esse central aqui. Então, essa altura aqui, ó, é a altura dos olhos, a linha do horizonte. Ok? E aqui é a localização do observador. Então, todas as linhas convergem para este ponto central aqui, ó. Observe, todas as linhas seguem para lá. Ok? Um exemplo típico de uma perspectiva com um ponto de fuga. Tá aí mais um exemplo de perspectiva com um ponto de fuga. Vejamos agora 3 exemplos de perspectivas com 2 pontos de fuga. Esta aqui é uma vista superior, uma perspectiva com um ponto de fuga, para mostrar 5 prédios, ok? Aonde vou fazer 3 perspectivas, mostrando este ponto de vista, número 1,
ponto de vista número 2 e o ponto de vista número 3. E vamos ver como fica cada um deles. Veja o ponto de vista número 1, que é bem na esquina dos prédios, né? Ok? Vendo aqui de frente para o prédio 3, com o mesmo ângulo para o lado do prédio 5 como do lado 1. Ficou desta forma. Já o ponto 2 é a ponto de vista um pouco mais voltado para do lado do prédio 4. Observa que já é uma outra visão. Aqui está o ponto de vista número 3. Veja onde está o observador. Bem no ponto 5, no prédio 5. Olha como esse lado aqui ficou bem mais arrojado, porque esse ficou mais próximo, ó, a inclinação, ó, bem mais arrojada. Você percebe claramente que o observador está mais para cá do que para esse ponto aqui, ó. Veja que a esquina foi correndo para cá, para esse ponto, deixando o observador mais em frente ao prédio número 5. Mas observem que o ponto de fuga esquerdo e direito em relação ao observador continua equidistante na mesma posição. É um exemplo aí de uma perspectiva com 3 pontos de fuga. 1, 2, 3. Aqui está a posição do observador no centro, sendo que ele olhou para cima para observar o topo dos prédios. O que ocorreu com isso? Esse ponto de fuga aqui subiu, causando essa impressão aqui, ó, de convergência das linhas verticais para aquele ponto de fuga. Isso dá esse aspecto aqui, a perspectiva, para se tornar a perspectiva mais realista. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, de alguma forma. E até o próximo, se Deus quiser. Obrigado por assistir e deixe seu like.